hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho mais de quem eu sou, só que de uma perspectiva completamente diferente, porque eu trouxe os meus pais pro canal pra eles contarem como tudo começou, né? Pra eu vir ao mundo. Então, Eduardo e Patrícia. Prazer. Gente, em primeiro lugar, assim, uma pergunta que eu já recebi no meu Instagram e que eu acredito que seja o ponto de partida pra minha vida ser gerada, é como vocês se conheceram. Eu morava numa rua no centro da cidade e eu estava sentada lá no centro da cidade, na minha rua, e passou uma pessoa que eu olhei e falei, nossa, interessante. Aí tinha uma amiga em comum e eu disse pra ela, será que você me apresenta? Nunca tinha visto ele lá, apesar de ser no centro, era uma rua que reunia muitos jovens e tal. E foi assim, e aí ela nos apresentou, nós começamos a conversar. Um tempo depois a gente estava namorando. Eu já tinha morado nessa rua, mas não morava mais lá e fui lá para encontrar uns amigos antigos lá. E aí, por uma coincidência, passei por ela e, como ela falou, tinha uma amiga em comum que nos apresentou e foi assim que a coisa começou. Mas você também tinha notado ela ou... Assim, eu notei e aí perguntei pra amiga quem era e tudo mais. Aí a amiga apresentou os dois. Foi uma coisa assim que... Foi uma coincidência porque os dois se interessaram sem saber que um estava interessado no outro. Então, ou seja, era pra dar certo, entendeu? E aí, beleza, minha mãe nisso tinha 14 anos, você 19. Tinha acabado de fazer 19. E aí eles começaram a namorar. E aí, quando a minha mãe tinha 20 anos, ou seja, pra mim, né, novinha, porque eu já tenho 26 e ainda não estou casada, mas eles se casaram. E eu queria saber o que motivou, assim, o casamento. Vocês já pensavam? Foi uma surpresa quando meu pai pediu em casamento? Não, a gente namorou muito tempo, né? Como a gente começou a namorar muito cedo, então, assim, eu namorei quase 7 anos. Ah, tá me dando uma indireta, porque eu já vou fazer 8. Não, e a gente era mais novo. A gente já tinha quase 7 anos de namoro, mas antes disso, a gente ficou um ano e pouco noivo, ele me fez o pedido pra ficar noiva. Eu sou de uma família de 5 irmãos, uma irmã e quatro homens. Eu era o único que morava com meus pais ainda. Meus 3 irmãos já tinham saído de casa. E a minha mãe começou a botar uma pressão. Achou que estava na hora de casar, que já tinha muito tempo que estava namorando, que estava enrolando a menina, não sei o quê. Então vamos casar. E aí, acho que tinha que ser isso mesmo. Aí casamos. Fica no vídeo, mãe. Combinamos de casar. Então combinaram de casar? Eu fiz o pedido de casamento, né? O almoço, pedido oficial. Tem que pro organizar seu as avô. coisas, tem que ter onde Combinaram de morar. casar. Tem que ter onde morar, tem que ter roupa, tem que ter comida. Naquela época, Casamento é assim, não assim, tinha esses pedidos de noivado, de casamento interessantes e surprise no meio da rua, essa coisa toda. Mas foi mais formal, pelo menos na minha família. Foi uma coisa mais formal. Entendi. E assim, uma coisa que eu sei, né, pela convivência com vocês, que eu já ouvi muito, é que meu avô era muito bravo. Você acha que isso também, tipo assim, motivou vocês a casarem e tudo mais? Porque, gente, minha mãe fala que ela tinha que voltar pra casa 10 horas da noite, cravado, senão meu avô ficava bravo, né? Isso mais no início do namoro, né? Uns 2 anos, primeiros anos, assim, 3 anos, assim. Até que um dia eu montei um bar dentro de um apartamento. Essa eu não sabia dessa história. Montei um bar dentro do apartamento que a gente morou, inclusive, quando a gente casou. A gente casou, foi morar nesse apartamento que era lá no Getúlio Vargas. Era um apartamento assim no primeiro andar. E aí eu montei um bar. E aí, como o seu Macedo era dono de bar, ele e a dona Olga tinham um bar, pra ele eu virei homem naquele momento, né? Porque eu já trabalhava antes, já trabalhava em farmácia, trabalhava em escritório de contabilidade, né? Mas pra ele eu virei homem naquele momento que eu criei um bar. Aí a partir daquele momento o bar funcionava até mais tarde, ele liberava pra gente ficar lá. Às vezes chegava com ela deixava ela em casa 3 horas, 4 horas da manhã, porque tava lá no bar trabalhando. E aí ele já não implicou mais, aí a coisa já ficou mais tranquila. Eu acho que também tinha a certeza de saber onde está. Porque, querendo ou não, também estava trabalhando ali com ele, né? Então, se ele quisesse ir ver, ele tinha onde Mas ir. ele era barra pesada, eu já tive que correr dele algumas vezes. Conta uma história aí pra ilustrar. Uma vez, a Patrícia, a dona Olga e a Cristina foram para Marataízes encontrar com os parentes, com os tios que já estavam lá. O seu Macedo não foi, ficou no bar. Uma semana depois que elas foram, eu fui. Fui de ônibus, dona Olga me fez carregar uma peça de presunto e de mussarela para levar para lá, né? Tive que carregar aquilo dentro do ônibus, aí cheguei lá em Marataízes, fiquei lá com ela. Quando voltamos, o seu Macedo estava com os amigos esperando a chegada delas na rodoviária. Senhora. E aí, como eu tinha ido escondido,
Dona Olga falou, você fica aí dentro do ônibus e espera a gente ir embora. Só que eles ficaram batendo papo na saída do ônibus lá na porta. E eu tive que ficar esperando dentro do ônibus para poder sair. Aí o motorista querendo ir para a garagem, já tinha descido todo mundo, e eu não podia sair do ônibus porque eles não saíram de lá. Fiquei preso dentro do ônibus, esperando eles saírem. Até que eles saíram, aí eu pude sair do ônibus escondidinho lá. No ano seguinte, a gente foi para Marataízes de novo, só que aí o seu Macedo já foi junto, já estava tudo mais tranquilo. No início, os 3 primeiros anos, né, amor? Assim, deu umas corridas, deu uns certeza que queria ficar junto, entendeu? Passar um medo ali. Ajudou. Ao invés de separar, ajudou ali, porque a gente ficava cada vez mais junto. Eu valorizava o fato do seu pai. Cada momento era importante. Exatamente. Né? Dele respeitar, porque ele respeitava a percepção que meu pai tinha de que eu era muito nova ainda para namorar. Ele respeitava os medos dele em relação, até porque ele tinha uma irmã única, né, uma irmã mais nova. Então ele também tinha essa questão. Mas isso eu admirava. Então, ao invés de afastar, acabou unindo mais, eu acredito. Tá, e aí vocês casaram. E como que foi, assim, né? Porque os dois eram novos, vocês dois estavam na faculdade ainda, né? Tá, eu tava no último ano. E como que foi começar essa vida a dois, assim? Porque é muito diferente, né? Na verdade, eu costumo brincar que assim, quando a gente casou, é como se a gente tivesse ido morar juntos, mas sem ter tudo que normalmente uma pessoa que casa, né, nas nossas relações tinham. Então é como se a gente fosse dividir apartamento, né? Tipo, a gente estudava, ele estudava, eu estudava, e a gente foi um básico e foi comprando e adquirindo as coisas e conquistando as coisas juntos, depois do casamento. A verdade é que éramos 2 duros, né? A gente não tinha grana, né? Então a gente casou do jeito que dava. Achou que era hora de casar, fomos lá, casamos, não tinha pressão nenhuma para assim, mais específica assim, para o casamento acontecer. A gente casou porque queria casar. Minha mãe, como eu falei, minha mãe achou que estava na hora de eu casar. Aí você concordou? Concordei, então, né? E as coisas foram acontecendo assim, mas a gente não tinha grana. Na época não era igual hoje. Hoje você tem vídeo por streaming, né? Você vai para Netflix e não podia falar o nome dela. Não. Na época era VHS, se alugava uma fita numa videolocadora, né? E a gente não tinha grana, às vezes, no fim de semana para alugar uma fita para ver um filme, né? Porque a gente tinha um dinheirinho mais contado. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, fazia bico, sua mãe fazia bico e tudo mais, mas a gente se virava, né? As coisas foram acontecendo, foram andando dessa forma, mas a gente não tinha grana. Grana não era uma coisa assim que estava sobrando pra gente naquela época. E filho, né? Porque assim, vocês casaram, aí 3 anos depois eu nasci. E vocês, 2 anos depois você engravidou, 3 anos depois eu nasci. 1 ano e meio eu engravidei, 2 anos e pouco você nasceu. Não foi com 23? Mas eu casei com 20, ia fazer 21 anos. Entendi. Enfim, mas assim, pra mim isso foi uma grande surpresa, assim, porque minha mãe fala que eu fui planejada, né, gente? Eu penso, se a vida já não era fácil e eles tinham acabado de casar, o que te motivou a engravidar tão cedo, assim? Não era fácil, mas também não era difícil. Uhum. Eu confesso pra você que foram anos maravilhosos, assim. Por quê? Aquilo que eu te falei. A gente era feliz. A gente realmente casou por opção. Ter um filho era uma consequência natural do casamento. E fazia parte do construir junto a família, porque não é construir junto só a casa, era construir junto uma família. Então, assim, a gente achou que, apesar de a gente não ter muito, o que a gente já tinha era mais do que suficiente para a gente poder dividir com mais uma pessoa e que a gente daria conta. E aí eu ficava, né? Tá na hora. Tinha a questão também do mercado profissional, que naquela época, eu sou administradora, não era tão simples assim entrar em grandes empresas, porque eles tinham toda a questão de preconceito, né? Porque é um preconceito, medo da mulher engravidar, isso nunca me atrapalhou em nada, né? E eu achava que se eu planejasse o filho antes, também ficaria mais fácil o acesso ao mundo profissional, à minha carreira, né? Que eu sonhava. Então também tinha isso. E aí a gente resolveu. Foi bom porque eu pude me dedicar mais também nos primeiros anos de vida. E a gente deu a sorte também de tanto do meu lado quanto do lado da Patrícia, nossos pais, principalmente nossas mães, ajudarem. Né? Elas eram muito participativas em relação à criação dos nossos filhos. Né? Sempre tiveram o que puderam ajudar. Enquanto foi necessário, elas ajudaram, principalmente a dona Olga, né? que
estava todo dia lá em casa, ela era uma mulher muito ativa, trabalhava naquela época no bar, né? Então ela saía do bar lá, pegava, ia na padaria, comprava pão, levava para fazer lanche, aquele pão já sobrava pra gente jantar de noite, e aí a gente precisava sair, ela ficava com criança, deixava na casa dela, ela ficava na nossa casa, então sempre foi muito tranquilo isso. Né? Essas coisas funcionaram bem pra gente. E foi assim a minha infância toda. E eu sou muito grata, assim, pra eles terem escolhido, porque, nossa, assim, eu sempre falo dos dois pra vocês, né? Eles são tudo na minha vida, minha família é tudo na minha vida. Eles me deram os meus valores, que eu acredito que me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou. E é muito legal contar essa história pra vocês, porque realmente, assim, minha mãe sempre fala isso pra mim. E isso também virou um valor muito forte em relação à família, que ela fala, eu escolhi ter a minha família, me dedicar à minha família, colocar amor na minha família, a realmente construir, né, o pouco a pouco, como meu pai já falou comigo também, nunca deram um passo maior que a perna, né, foi aos pouquinhos plantando ali, e olha onde a gente chegou, sabe? Vocês vão fazer quantos anos de casado? 29 daqui a alguns dias. 18 de janeiro, eu não sei se esse vídeo já vai sair, acredito que sim, mas eles vão fazer 29 anos de casado, eu já vou fazer 27 esse ano, ai meu Deus. E esse ano também, em outubro, 36 anos, do namoro até agora. E cá estamos, né, eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com os dois, assim, eles são um exemplo pra mim mesmo, e eu só queria que a gente finalizasse o vídeo, já que vocês falaram, né, que me escolheram e tudo mais. Como foi a escolha do meu nome? Porque muita gente pergunta o que significa, por que Júlia? Primeiro nome que seu pai tinha me dito era Alura. Alura. Que eu li no livro. A gente ainda não sabia. Meu pai é leitor voraz. A gente ainda não sabia que era mulher, não. A gente estava naquela fase assim, se for menina, que nome? Se for menino, que nome? Né? E aí, pra menina, ele tinha dito Alura. Aí eu disse assim, nossa, mas é um nome muito esquisito, assim, nunca tinha conhecido ninguém com esse nome. E aí ele falou que ele gostava muito e tal. E aí eu falei, mas fala um segundo nome. Aí ele falou, Júlia. Tá. Júlia por quê? Porque é um nome forte, eu gosto. E eu falei, ele teve uma ex-namorada com esse nome. Evoluída essa mulher, né? Tô brincando. De infância, né? E aí eu fui procurar saber o significado do nome. E juventude, alegria, e eu achei muito bacana. E aí eu lembro, naquela época não era comum, não era um nome comum, todo o nosso círculo de amizade, meu e dele, tinha uma irmã de um amigo dele, que chamava Júlia, fora isso a gente não conhecia ninguém. E aí eu fui falar com a minha mãe, com a minha sogra, e elas disseram assim, mas você não acha que é um nome de vó? Você fala Júlia? Nome de vó? Eu me lembro de vó. E eu falei, talvez porque fosse... Tem tantas amigas chamadas Júlia. Mas não existia. E aí talvez seja por isso. Não existia não, a gente não conhecia. A gente não... verdade. No nosso círculo a gente não conhecia. Verdade, a gente não conhecia. E talvez fosse a associação que elas faziam das pessoas que elas conheciam. Né? E aí... Mas aí eu fui acostumando com a sonoridade do nome, gostei do significado. Foi isso, da minha parte. Ou seja, né... Foi por causa de uma ex-namorada. Não, as ideias aparecem dos lugares mais inusitados. É Sim. assim que funciona. Podia ter aparecido de qualquer outro lugar. Foi só uma coincidência. Uma namoradinha que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade. Era muito novo, durou pouco, né? Não, e é engraçado que eu amo meu nome demais, assim. Assim, eu não sei se eu pensaria em Júlia para uma filha, mas até porque eu já tô acostumada a me chamar Júlia, né? Mas eu gosto muito do meu nome. E eu acho que ainda o sobrenome todo, Júlia do Vale Horta, é forte, sabe? Assim, muita gente me zoa a vida inteira por causa do meu sobrenome. Se vocês verem como eu gosto, nunca deixei de gostar mesmo com a zoação. Mas aí não tinha muito como se livrar, né? Porque usou por causa do Vale e do Horta. E aí Vale sou eu, Horta é ele, não tinha como mudar. Não tem jeito. Mas enfim, gente, esse foi só o primeiro vídeo. Eu quero que vocês contem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês têm alguma pergunta, querem saber alguma curiosidade. Porque no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o seguinte, Julinha já chegou causando, entendeu? No mundo. Não foi fácil quando eu nasci. Primeiro filho, meus pais já passaram perrengue com problema de saúde. E a gente vai contar pra vocês a história do meu problema de coração. Porque eu acredito que não só pra vocês saberem como curiosidade mesmo, mas porque pode ser que tenham mamães aí assistindo que já passaram por isso, pessoas que tiveram histórias parecidas, e eu acredito que vocês possam se identificar de alguma forma. Então vamos lá, vocês vão finalizar o vídeo pra mim, vamos ver se vocês sabem. Meu pai tem vídeo no YouTube, gente, só falta minha mãe. Mas eu sei, mesmo não tendo. Então faz você. Se vocês gostaram, não esquece de curtir aí, seguir e ligar o sininho. Não é seguir, é
se inscrever no canal. Isso aí. Então, gente, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.